Muito bom dia, muito bom dia. Estamos ao vivo com o nosso café de propósito. Estamos de volta com a nossa câmera boa. Ontem estávamos com a câmera não tão boa. Hoje estamos aqui de volta. E aí, como é que você tá? Me conta. Como passou de ontem? Agora. Ontem a gente não estava aqui no Instagram, né? Ontem a gente estava só na rede vizinha, lembrei. A gente estava só na rede vizinha, então não consegui fazer a live ontem. Tive problemas com meu celular à noite e tal, não consegui resolver de manhã, consegui resolver só mais tarde ontem. Mas agora já estamos de volta, de volta. Me diz aí, vocês estão me ouvindo bem, me vendo bem? Então nós começamos agora o nosso café de propósito. Cafezinho quente, acabei de preparar. Saiu agora. Então nós vamos terminar o nosso primeiro livro. Olha para você ver que interessante. Hoje é o terceiro dia das lives e a gente já leu um livro. Vamos terminar hoje, lógico, né? Olha, como assim? A gente leu o livro da primeira carta de João. Um livro. Em 3 dias. Tá vendo como você pode se tornar um leitor assíduo, disciplinado, com pequenos passos? Não precisa de ler um livro de 400 páginas. Eu tô com um aqui, que ó, esse aqui eu tô lendo ele. Ele é uma leitura, opa, a caneta aqui. Uma leitura diária. Não pode ficar, descobri que não pode ficar mostrando livro na live que o Instagram derruba. Esse aqui, ele tem de leitura mesmo, que ele tem 400 páginas de leitura. Só que é uma leitura diária. Todo dia você lê 5 páginas, 10 páginas, 8 páginas. Cada capítulo é um dia. Pela regra dele é para demorar 42 dias, mas eu vou demorar mais porque tem uns exercícios no meio lá que eu fiz em um dia. Então vai ser uns 45, 46 dias. Eu vou ler um livro de 400 páginas. Não, 8 páginas por dia. E aí? Leandro, mas é muito pouco. Pouco é ficar sem ler. Porque é ler nenhum. Eu ficava, o ano passado eu quis ficar, e esse ano também, na ilusão, vou ler um livro por semana. Nunca consegui. Nenhuma vez. Agora eu coloquei, vou ler um livro por mês. Ó, tô terminando um outro que eu tô fazendo, já estava fazendo a leitura. Esse é a leitura diária, que é o devocional. E aqui a gente já lê um livro. Então, esse mês eu vou ler 3 livros. Esse mês. 3 não, né? Vai dar mais, né? Porque provavelmente a gente vai ler mais de um livro esse mês. Vou mandar o aviãozinho aqui pra galera. Porque como a gente tava sumido por ontem, daqui do Instagram, vamos relembrar eles, né? Que a gente tá fazendo a live aqui. Que nós estamos juntos aqui. Bora falar com todo mundo. Mandar mensagem pra todo. Leandro, mas o povo vai achar ruim você ficar mandando um monte de mensagem de live. Não tem nada com isso. Eu tô fazendo o meu trabalho. Eu tenho que divulgar. Então, eu, como sou vendedor e preciso fazer meu trabalho, preciso falar com as pessoas, visitar pessoas, isso aqui também é a mesma coisa. Mas assim fica chato. Não é chato, cara. Eu tô divulgando o meu trabalho. Se eu ficar com vergonha de divulgar o meu trabalho, como que eu vou vender? Não é? Isso serve para minha live e serve para minha vida. Eu sou vendedor. Trabalho com consórcios e seguros. E aí, eita, deu zebra aqui. E aí, eu preciso visitar cliente, eu preciso falar com o cliente, eu preciso ligar para o cliente. Se eu ficar com vergonhinha, não, o que eles vão pensar de mim? No final do mês não tem faturamento. Faz sentido? Então não tem que ter vergonha, tem que ter ação. Ação cura vergonha. Exatamente, essa frase eu nunca escutei. Eu escutei de outras formas, mas é isso aí, ação cura vergonha. Tá com vergonha? Faz. Simples. Tá com vergonha? Faz. Então vamos lá? Agora nós vamos continuar a nossa leitura. A leitura da primeira carta de João. Capítulo 5, vamos começar no versículo 5, que é de onde a gente parou ontem, né?
Aqui ele vai falar, São João vai falar a fonte da nossa fé. O meu marcador de texto. Marcador de texto não. Marcador de página. Minha princesa, sempre. Então aqui vai falar a fonte da fé. E está escrito assim, versículo 5 do capítulo 5. Quem é o vencedor do mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Então quem que consegue? Como que eu vou conseguir vencer o mundo, Leandro? Se você acreditar que Jesus é o Filho de Deus. Este é o que veio pela água e pelo sangue. Pela água, pelo batismo de João, e pelo sangue que ele derramou na cruz por nós. Jesus Cristo não com a água somente, mas com a água e o sangue. E é o Espírito que testemunha, porque o Espírito é a verdade. Eu tô achando que eu tô torto. O Espírito é a verdade. Porque são 3 os que testemunham: o Espírito, a água e o sangue. Então, são 3 os que testemunham pela verdade que é Jesus. Que Jesus é o Cristo, é o Filho de Deus que veio para nos salvar. O Espírito, a água e o sangue, e os 3 tendem ao mesmo fim. Se aceitamos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Pois este é o testemunho de Deus, testemunho que deu de seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem este testemunho em si mesmo. Aquele que não crê em Deus faz dele mentiroso. Eu vou fazer um parênteses aqui, e eu escutei um teólogo falando sobre isso, e eu acredito, eu não me lembro, mas eu acho que ele foi ateu já. E depois ele foi estudar e encontrou com Deus. Tô querendo lembrar o nome dele aqui, não consigo. Mas eu lembro da fisionomia dele. Ele estava num podcast e ele falou o seguinte: que se você acreditar em Deus, viver a vida cristã e for mentira, você não vai perder nada, porque você vai ter uma vida boa, você vai honrar seus pais, você vai honrar sua família, você vai ser um homem honesto, você vai ser um homem leal, você vai ser um bom esposo, um bom pai, você vai ser um bom amigo, você vai ser um bom comerciante, um bom negociante, você vai ser um bom empresário. Então, se você acreditar em Deus e ele não existir, tudo for mentira, tá tudo certo, você teve uma vida boa aqui na Terra. Quando você morrer, não existe céu e pronto. Morreu, acabou. Sua vida aqui na Terra foi plena. Se você acreditar em Deus e ele for verdade, além de ter uma vida plena e ir pro céu, além de ter uma vida plena aqui na Terra, você ainda vai pro céu e ainda vai encontrar com ele. Agora, você já imaginou se você não acreditar e ele for verdade? Porque aí você vai viver a vida que você quer aqui na Terra, do jeito que você quer e tal, com as suas regras, com as suas leis. E aí, na hora que você morre, você descobre que ele existe, que ele é de verdade. E aí? Então é isso aqui, ó. Aquele que crê no Filho de Deus tem este testemunho em si mesmo. Aquele que não crê em Deus faz dele mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus deu em favor de seu Filho. Muito bom dia, meu querido amigo Vitor. Um cafezinho para você. Como que está por aí? E o testemunho é este. O testemunho que Deus deu a favor do seu Filho é este. Deus nos deu vida eterna. E esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. E aí João vem dizer aqui, ó: eu vos escrevi tudo isto a vós que credes no nome do Filho de Deus, para saberdes que tendes a vida eterna. E o mais interessante é que eu falei sobre um ateu que foi estudar a Bíblia, se tornou teólogo e começou a acreditar em Deus, que, não vou dizer todos, mas a grande maioria das pessoas que vão estudar a Bíblia para descobrir que é mentira, para certificar que é mentira, para falar que Deus não existe, todas elas se tornam cristãos. A maioria, desculpa, vou corrigir. A maioria delas se tornam cristãs. Por quê?
Porque não tem como refutar. A ciência já tentou refutar a Bíblia. A ciência já estudou a Bíblia para tentar dizer que é mentira. E eu nem gosto dessa palavra tentar, porque eu não acredito que ela existe, mas é isso que aconteceu. Vários cientistas, vários historiadores, várias pessoas especialistas já pegaram esse livro aqui, ó, para achar uma mentira. Tem uma história interessante de um cara que foi estudar o livro de Lucas, porque Lucas ele é bem conciso. Ele era médico, né? Então ele é bem conciso. Todas as narrações dele têm datas, locais, e as referências dele são muito detalhadas nos locais, como aconteceu, onde aconteceu, por que que aconteceu. Então esse historiador pegou o livro de Lucas e falou assim: isso aqui é fácil. É fácil, porque não é possível, com esse tanto de coordenada que tem aqui, não tem nada que está errado. E aí esse historiador, no final do seu estudo, se torna cristão. Porque nenhuma das datas e das coordenadas dos locais que Lucas colocou lá no seu livro, nos seus escritos, era errada. Podia haver assim uma diferencinha principalmente de datas, porque como que os escritores sagrados eles colocavam data, não colocava dia 19 de setembro de 2024. Não tinha como colocar isso, mesmo porque o mundo foi dividido em antes e depois de Cristo. Então, como que eles colocavam data? Eles colocavam quem que era o rei, em qual estação do ano estava. Então, há tantos meses, há 9 meses do reinado de Arthur, no período tal. Então, para que colocava-se isso? Olha para você ver o tanto que o Espírito Santo é sagaz nesse ponto. Porque dessa forma que o Espírito Santo foi induzindo aos escritores sagrados a colocar, hoje nós conseguimos olhar para trás e ver, ó, esse livro de João foi escrito em tal época, em tal ano. Provavelmente entre esse ano, provavelmente nessa época do ano. Então tem coisas que dá para discernir exatamente a data. Então, por isso é que João vem finalizar, ou colocar aqui, ó: eu vos escrevi tudo isso a vós que credes no nome do Filho de Deus, para saberdes que tem de vida eterna. Então, eu fiz esse parênteses aqui para explicar que esse livro aqui é um manual de vida. Cara, você quer ficar antenado, quer saber tudo que está acontecendo e tudo que vai acontecer? Aqui, ó. Aqui, não precisa de jornal, não precisa de internet, não precisa de nada. Não precisa de nada. Não precisa de nada. Se você ler isso aqui, você vai ficar sabendo, você vai conseguir conversar com todo mundo sobre qualquer assunto. Se você quiser conversar com Elon Musk sobre construção de foguete, se você souber esse livro aqui de cor, tiver bem antenado com isso aqui, você sabe tudo, você sabe conversar sobre tudo. Vamos lá, continuando no versículo 14 do capítulo 5 de 1 João. Aí ele faz os complementos aqui, né? Esta é a confiança que temos em Deus. Se lhe pedimos alguma coisa, segundo sua vontade, ele nos ouve. Aqui tem uma chave que eu preciso aprender, tá? Vou abrir para vocês. Eu preciso aprender. Se lhe pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, a vontade de Deus, a vontade de Deus. Aqui eu vou fazer um outro parênteses que eu gosto bem de fazer parênteses. A história de Ana, mãe de Samuel. Ela não tinha filhos. E ela sempre ficava pedindo filhos porque ela tinha uma rixa com Penina lá e Penina ficava implicando. Isso está lá no Antigo Testamento lá. Então Penina ficava implicando ela porque Penina tinha dado filhos e tal. E aí Ana não tinha filhos. E aí o marido dela amava ela demais e tal, mas ela, mulher, né, cara? Naquela época, o fator de prosperidade de uma mulher é quando ela dava à luz a filhos. Então Penina ficava implicando ela ficava chateada e ela pedia a Deus: ô Senhor, me dá um filho, me dá um filho, me dá um filho. Mas ela pedia um filho pelos motivos errados. Ela queria só ser mãe porque para parar a confusão lá, para poder esfregar na cara da Penina. Até que um dia ela vai no templo e faz uma oração murmurando, bem baixinho, só mexendo
os lábios. Se o Senhor me der um filho, eu te devolvo um profeta. Ah! Aí Deus falou, o quê? Eu tô precisando de um profeta nessa geração. E se eu te der um filho, você vai me dar um profeta? Mas juntou a sua vontade com a minha vontade. Pronto, aconteceu. Ana ficou grávida e deu à luz a Samuel. E Ana foi e deu ele. E levou ele no templo. Ele foi criado no templo. E foi um dos maiores profetas. Samuel. Você entendeu? Então, a sua vontade, ela precisa estar alinhada com a vontade de Deus. Muito bom dia, Pamela, minha querida. Que bom ter você com a gente aqui. Então, a sua vontade precisa estar muito alinhada com a vontade de Deus. Essa eu confesso que eu preciso aprender. Eu sempre falo para ele, ó, meus planos são esses. Mas, faz a sua vontade, faz do seu jeito. Foi o que Maria escutou, né? O Maria escutou, a Maria falou. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. A vontade de Deus foi feita na vida de Maria. Ela não sabia muito como ia acontecer, mas aconteceu. Versículo 15. E se sabemos que ele nos ouve, em tudo o que lhe pedimos, sabemos que possuímos o que havíamos pedido. Pera. Se a gente sabe que ele nos ouve, em tudo que a gente pediu, então a gente já tem. Se alguém vê seu irmão cometer um pecado que não conduz à morte, que ele ore. Isso aqui é chave, viu? Se alguém vê seu irmão cometer um pecado que não conduz à morte, que ele ore, e Deus dará a vida a este irmão. Se de fato o pecado cometido não conduz à morte. Aqui João, esse aqui é um código, uma chave fortíssima, poderosíssima. Existe um pecado que conduz à morte, mas não é a respeito deste que digo que se ore. O que conduz à morte não adianta somente oração. Toda iniquidade é pecado, mas há um pecado que não conduz à morte. Nós sabemos que todo aquele que nasceu de Deus não peca. O gerado por Deus o guarda e o maligno não o pode atingir. Nós sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro está sob o poder do maligno. Nós sabemos que veio o Filho de Deus e nos deu a inteligência para conhecermos o verdadeiro. E nós estamos no verdadeiro, no seu Filho Jesus Cristo. Este é o Deus verdadeiro e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. O que ele quer dizer, guardai-vos dos ídolos? Não idolatra ninguém, cara. Primeiro lugar na sua vida tem que ser Deus. Primeiro lugar na sua vida tem que ser Deus. Tem que ser, tem que ser. Não pode ser outra coisa. Então, não coloca ninguém no lugar de Deus. Porque isso não vai funcionar. E aí, o que é isso? Esse livro é o que está balizando a nossa leitura. A Bíblia no meu dia a dia, do Monsenhor Jonas Abib. É um santo que esteve aqui na Terra. Faleceu agora o ano passado. Ele é o fundador da Canção Nova, uma das maiores comunidades católicas que nós temos aqui no Brasil, lá em Cachoeira Paulista. Então ele fez esse itinerário aqui para poder os consagrados da comunidade Nova Aliança, as pessoas, mas é bem antes da Nova Aliança, desculpa, da Canção Nova, para que eles pediram para ele para fazer um roteiro, um itinerário para ler a Bíblia em um ano, né? E aí ele criou esse livrinho aqui, é um livrinho pequenininho, vai explicando como é que você tem que fazer. E aqui no meio dele, ele tem o plano de leitura. Tá vendo? O plano de leitura. E é esse plano de leitura que a gente vai seguir. E agora nós terminamos o nosso primeiro livro e vamos para o segundo. Vamos já dar início, porque essa leitura é uma leitura dinâmica. Ela não para. Entendeu? Então o que a gente entendeu da primeira carta de João? O amor. Ele falando sobre o amor, sobre o pecado,
sobre o que nós precisamos abandonar. E aí ensinou a gente a fazer oração pelos pecadores, ensinou a fonte da nossa fé. Então, esse primeiro livro, a primeira carta de João, é instruções para um início na fé, um início no cristianismo, um início na vida cristã. Agora, nós vamos para o Evangelho segundo São João. Que aí ele vai... Ali ele fez uma introdução. O que você precisa fazer para ter uma leitura plena, vamos dizer assim, que também vai se tornar uma vida plena. Então aqui ele vai começar a contar a história, né? Aqui vem contando a história. São 28. Eu acabei de ver aqui, mas são 28. Não, 21, desculpa. 21 capítulos, então provavelmente nós vamos gastar 21 dias, que os capítulos dele são longos. Hoje a gente não vai conseguir terminar o primeiro, porque ele é bem extenso. Nós vamos até o versículo 18. Então vamos lá. Aqui começa a contar a história de Jesus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio ele estava com Deus. Tudo foi feito por meio dele, e sem ele nada foi feito. Aqui. Tudo foi feito por ele, por meio dele, e sem ele nada foi feito. Deus é um ser trino. Pai, Filho e Espírito Santo. Quem é o Verbo? Quem é a palavra de Deus? É Jesus. É o Verbo encarnado. Jesus é o Verbo encarnado. Então, tudo que Deus fez, ele fez através da palavra. Haja isto, haja luz, houve luz, haja tudo. Deus foi falando e aconteceu. Então, tudo que aconteceu no mundo, tudo que foi criado no mundo, foi criado através da palavra. E eu estou numa fase que eu estou muito ligado na palavra, nas palavras. Muito bom dia, Erasmo, meu querido. Seja muito bem-vindo. Estou muito ligado nas palavras, na semântica das palavras. Cara, cuidado com isso que você está falando, cuidado. Por quê? Se Deus criou tudo através da palavra, então a palavra que eu falo tem um poder. Por isso que eu estou aqui falando com vocês. Porque a minha palavra tem poder. Certo? Faz sentido para você? O que foi feito nele era a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, mas as trevas não a apreenderam. Houve um homem enviado por Deus, seu nome era João. Este veio como testemunha, para dar testemunha da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. Ele era a luz verdadeira, que ilumina todo homem. Ele vinha ao mundo, ele estava no mundo, e o mundo não foi feito por meio dele. Mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos que o receberam, deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Aos que creem em seu nome, eles não foram gerados nem do sangue, nem da vontade da carne, nem de uma vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, Verbo encarnado, e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória. Glória que ele tem junto ao Pai, como Filho único, cheio da graça e da verdade. João dá testemunho dele e clama: este é aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim passou adiante de mim, porque existia antes de mim. Pois de sua plenitude todos nós recebemos graça por graça. Graça por graça. Porque a lei foi dada por meio de Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, o Filho unigênito que está no seio do Pai. Este
o deu a conhecer. Então, ninguém jamais viu a Deus. Nem Moisés, que teve um contato muito próximo, que viu a sarça ardente, que Deus falou para ele, vira que eu vou aparecer. Nem Moisés viu a Deus. Ninguém na história da Bíblia viu a Deus. Agora, Jesus, tem muita gente que viu. Muita, mas é muita gente. Eu acho que é João que fala. Acho que sim. Quem acha não tem certeza, né? Então não tem certeza. Que ele fala, a gente vai ler isso daqui a pouco. Que se tivesse escrito todos os milagres que Jesus fez, não teria papel nem caneta para escrever tudo que ele fez. Imagina só esse homem andando por 3 anos e meio. Galera lá. 5, por exemplo, no Sermão da Montanha. 5.000 homens, fora as mulheres que não foram contadas. Tinha lá no Sermão da Montanha. E aí? Quantos milagres não aconteceram ali? Então, muita gente viu Jesus. Ninguém nunca viu a Deus. Quem viu? Jesus viu a Deus. Mas a face de Deus, não. E é isso que essas lives aqui vão fazer com a gente. É nos mostrar Jesus. Esse é o intuito dessas lives. É te apresentar Jesus. Mas um Jesus do meu jeito. Do jeito Leandro de ver Jesus. Eu vejo Jesus um cara, um amigo, sabe? Um irmãozão, aquele cara legal, gente boa. Às vezes te chama atenção, às vezes te corrige, mas é aquele cara que tá sempre do seu lado. Sempre do seu lado. Te apoiando aí, ó, tá errado isso aí. Bora corrigir e tal. Oi, tô aqui, tá? Tá difícil aí, mas eu tô aqui. É assim que eu vejo ele. Então é esse Jesus que eu quero te apresentar, que eu quero te mostrar aqui todos os dias. Esse amigão. Esse cara que morreu para te salvar. Morreu para te dar a vida. E é isso. Como é bom estar com vocês aqui, cara. Como eu fico feliz de estar com vocês aqui. Muito obrigado por você ter assistido. E se você chegou até o final, se você assistiu essa live até o final, coloca aqui nos comentários para mim. Jesus, meu amigão. Coloca para mim. Muito bom dia, Diogo. Seja muito bem-vindo. Chegou bem no finalzinho. Já estava me despedindo aqui. Espero vocês amanhã às 6h07 da manhã, sem falta, se Deus quiser. E eu acredito que Ele vai querer. Então, tamo junto até depois do fim. Espero vocês amanhã, 6h07 da manhã, com 30 minutinhos de live aqui, pra gente falar um pouco desse Jesus, desse amigão, desse cara extraordinário que morreu para te dar a vida na cruz. Pense sobre isso hoje. Pense sobre isso hoje. Jesus, meu amigão. Se você chegou até o final dessa live aqui, coloque aqui nos comentários para mim ver depois isso. Faz muito sentido para mim saber que você chegou. Coloca aí nos comentários. Jesus, meu amigão. Um beijo para você. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja. Um extraordinário dia a você, cheio de realizações, cheio de desafios concluídos. Ótimo dia. Até amanhã, às 6h07 da manhã. Valeu, Fernandão. Deus abençoe, meu querido. Ótimo dia para vocês. Deus abençoe. Um beijo no coração e até amanhã, às 6h07.